É crime usar produtos e medicamentos à base da cannabis sativa no Brasil? Qualquer um pode usar? Como é que está a regulamentação sobre esse uso no Brasil na atualidade? Quem vai responder todas essas perguntas para a gente hoje é a Gabriele Dainese, uma das criadoras do Move Rican, que é o movimento para a regulamentação da cannabis sativa. Fica com a gente. Bom, então no episódio de hoje nós vamos conversar com Gabriele Dainese, mais conhecida como Gabi, até porque ela é uma pessoa extremamente íntima aqui do Canabinal, ela é parte do Canabinal, é porque todos sabem, o Canabinal ele é um projeto de extensão da Unifesp, protagonizado pelo Observatório Farmacom, mas em colaboração com o Move Rican, que é o movimento para a regulamentação da cannabis sativa. E a Gabi, ela está à frente de tudo isso, junto com a gente no Canabinal, e também está junto com a gente desde 2019, mais especificamente comigo, na coordenação do curso que anteriormente se chamava Cannabis Medicinal, que foi protagonizado pelo Padre Ticão, pelo professor Carline, pela SBEC, pela Cultive, por várias associações, né? Jurema, Estou Jurema, e que hoje está na sua 10ª edição, terminando a sua 10ª edição, e que a gente até fez uma mudança no nome e tal, que agora se chama o uso terapêutico da cannabis sativa. Então a gente está junto há muito tempo, visceralmente, a gente tem uma relação incrível, que eu adoro, eu amo, então é com muito carinho que a gente te recebe aqui hoje na sua casa, porque afinal de contas você é parte de tudo isso, né, Gabi? Eu agradeço muito estar aqui, a oportunidade de falar um pouquinho dentro desse projeto, que realmente eu acompanhei e estou com você desde da idealização, e principalmente pelas nossas parcerias, que vão além da cannabis, que a gente tem uma parceria aí, espiritual, que transcende tudo isso, mas eu acho que é muito importante porque a gente comunga de um objetivo em comum, que é desmistificar a questão do acesso à planta, a questão do uso terapêutico da planta, né? Levando informação de qualidade produzida na academia, numa linguagem simplificada, para que seja acessível para todo mundo, independente do nível de escolaridade ou da região. Isso mesmo, a gente tem muita coisa em comum, para além da questão Isso. profissional. Mas quem é a Gabi? Fala um pouco para a gente da Gabi. Bom, eu sou jornalista, eu sou uma entusiasta da política pública, porque acredito que é o jeito da gente transformar de maneira mais abrangente para todo mundo, né? As iniciativas, elas acabam atingindo poucas pessoas ali. Acredito nessa importância, mas acredito que a política, se a gente lutar por uma política adequada, com transparência, com pessoas que realmente nos representam, a gente consegue transformar através da legislação para mais gente, de uma maneira mais democrática. Eu tenho especialização em políticas públicas e sociais, estou fazendo mais uma pós no terceiro setor agora em políticas públicas. Venho do movimento social da periferia de São Paulo, da região da Zona Leste. Luto em outras trincheiras, mas luto, acho que principalmente pela questão da saúde, foi aí, e da educação popular, e foi aí a minha proximidade com a cannabis e essa questão do curso. Perfeito. Outro dia eu estava pensando, como foi que eu conheci a Gabi? Aí comecei a puxar o fio e lembrei, né? Aquele dia que você estava na igreja, na paróquia São Francisco de Assis, com seu esposo, né? O Fernando e o padre Ticão. E a Débora Galvani, da Unifesp, me levou lá, falou, tem um padre aí que tem um curso, vamos lá, que ele está querendo inovar, além do curso de cannabis, ele quer fazer de fitoterápicos, lá, e eu fui, né, fui movida assim por um entusiasmo, aí chego, encontro você, o seu marido lá, a gente tinha também em comum o fato de que a gente queria morar na praia, né, então foi um momento muito feliz, né, Gabi, aquele da gente. Eu acho que antecede o curso, né, não foi referente à maconha, eu acho que era a questão da saúde integrativa, da naturopatia, mas é que você não se recorda que nós conversamos uma vez por telefone, numa videochamada no Sebride,
professor Carlini ainda era vivo, que era uma reunião com ele, com o Fileve e com mais algumas pessoas, e a gente falava de Ubatuba, e ele falou, tem uma pessoa que vocês precisam É verdade. conhecer, e fez uma ligação ali, acho que foi a nossa primeira... Porque na época eu trabalhava nos quilombos, lá em Ubatuba, aí juntou tudo. Esse mundo, ele dá, né, faz uns encontros e uns desencontros incríveis, né? Eu acho que a gente sempre rondou aquelas coincidências do universo, que a gente sempre rondou os mesmos espaços e era inevitável que a gente se encontrasse. Em algum momento isso ia acontecer. E aí eu ganho de você essa xícara do Padre Ticão, você ganha hoje uma xícara do Canabinal. Vamos dar um brinde aqui à nossa grande amizade, nosso grande encontro, que tenha muitos outros encontros. Foi muito legal aquele momento. E aproveitando, já que a gente está falando desses dois gigantes, o Padre Ticão e o professor Carlini, eu, de certa forma, fui formada pelo professor Carlini. Você foi formada pelo Padre Ticão. Então, a gente sente essa missão, de certo modo, de dar continuidade para todo esse processo que eles, gigantes, começaram com esse assunto e trouxeram. Então, conta um pouco como é que era a tua relação com o Padre Ticão, como que começou, aonde ele te influenciou, como é que tudo que nós vamos falar aqui hoje, de certa forma, se conecta com essa relação que você teve, quantos anos você viveu com ele, conta um pouco as curiosidades. Bom, o meu marido, na verdade, tem uma ligação com ele mais histórica, assim, anterior à minha, né? Eles trabalharam junto, acho que por 20, 25 anos, principalmente na questão da saúde, né? O Padre Ticão, ele é responsável pelas grandes conquistas da Zona Leste, pelas universidades, pelos hospitais, e em específico o Fernando, que é o meu marido e que trabalhou com o Padre Ticão e que é nascido ali naquela região, trabalhou com o padre principalmente na questão da construção de um hospital municipal ali. Ele me apresentou o Padre Ticão quando a gente começou a namorar. Ele falou assim: você tem um jeito de um padre maluco aqui, e me apresentou. E na época eu estava muito entusiasmada com a questão da compostagem e dos orgânicos. E aí o meu primeiro projeto com o Padre Ticão foi a elaboração de uma feira de orgânicos na região. Na época ele tinha tocava uma escola de cidadania ali no salão da igreja, palco depois das primeiras edições do nosso curso. E a escola de cidadania ela teve várias roupagens, né? Nessa época tinha um cursinho popular e uma escola de política. Ele entendia também que eu acho que aí é uma coisa que vem comigo, mas que ele moldou, que era isso, que a política pública, quando bem feita, é o caminho de dar acesso a todo mundo de maneira democrática, a educação, a saúde. Então, acho que tem muito disso, assim, dele. No teu ser, em mim, né? A marca dele, assim. E aí a gente se aproximou nessa época da escola de cidadania, fomos tocando alguns projetos. Tinha um jornal que ele teve anteriormente, até com algumas pessoas que hoje caminham com a gente, por exemplo, a Daisy foi uma pessoa muito importante no jornal, que chamava A Voz da Comunidade, e naquele momento que a gente se aproximou, esse jornal estava inacessível, e ele falou: você é jornalista, vamos refazer o jornal. Então a gente foi tocando várias coisas juntos. Aí chega o Paulo Teixeira para... Tudo que hoje muito do que está acontecendo aqui no Canabinal é fruto do Paulo Teixeira. Ele apoia a gente, sempre apoiou no curso do padre, no Canabinal, que é outra figura que também não tem nenhum... Teria que chamar ele um dia aqui, né? Tem que chamar. A cannabis é culpa do Paulo Teixeira, principalmente. Sim. Mas é isso, para arrematar, a gente foi tocando vários projetos e ele, por último, acabou que ele queria transformar a escola de cidadania numa escola de saúde, na saúde integrativa e numa saúde que fosse popular, que não dependesse só da farmácia, que as pessoas pudessem
pensar na alimentação. Eu acho que foi aí que nós se encontramos, inclusive, porque era essa tentativa da Unifesp colaborar com a Escola da Cidadania e da naturopatia ali, de trazer o respaldo científico para toda essa discussão. E não sei se todo mundo sabe, mas a Escola da Cidadania Pedro Yamaguchi Teixeira é em homenagem ao filho do Paulo Teixeira. Então, e hoje o meu filho, olha como o mundo está todo em rede, é uma rede incrível. Meu filho estuda numa universidade, que é a Unifesp, da Zona Leste, Geografia, que foi criada pelo esforço, pelo empenho do Padre Ticão. Sim. Então, olha que como a gente está numa rede, né? Um faz aqui, o outro ganha ali, e a gente está junto, Então, assim, isso me dá... A gente tá... É o que você falou, a gente ia chegar nessa energia em algum momento e a gente ia, assim... Eu já tinha, acho que, preparado anteriormente a nossa chegada aqui nesse plano, que a gente ia ter que se encontrar de alguma forma. E foi um encontro feliz, tem sido. Isso. A gente briga, depois a gente fica de bem, mas é assim mesmo, né, Gabi? É isso. Conta pra gente o que é o Move Rican. Como ele nasceu, qual é a história dele, o que é? Bom, para eu explicar ele, eu preciso explicar um pouquinho da história do curso. Dentro dessa escola de saúde, um dos temas que o Padre Ticão propôs a debater era a questão do uso medicinal da cannabis, né? Ele, alguns anos antes disso, ele foi apresentado para o professor Carlini em um dos simpósios do Sebride pelo Paulo Teixeira. O Paulo era amigo do Carlini, ele conta isso para bastante gente, que o Carlini salvou ele porque ele tomava os omeprazol e ele tirou a gastrite dele com a questão da espinheira santa. Acho que eles se conheceram quando o Carlini estava ali na Anvisa, e ele apresentou ele para o Padre Ticão em um desses simpósios, e aí ele propôs esse tema, né? E eu e o Fernando entendemos, né? A gente acompanhava a Abrace, uma das primeiras crianças da Abrace foi vizinho ali do Fernando, a gente já conhecia as questões ligadas ao movimento da cannabis, que era muito tímido, a gente tinha muito medo nessa época, a gente está falando de 2017, as pessoas faziam as coisas até na questão da educação mesmo, né? A gente fazia palestras ou discussões sempre com muito medo das coisas. E aí a gente entendeu que falar ali na periferia, onde a abordagem policial é feita de uma maneira diferente, onde a maconha mata, porque eu falo isso para todo mundo, como a maconha mata? Mata na periferia. Né, quando ela entra numa outra perspectiva, numa outra entrada, que ela tem a ver com violência. É difícil você falar para alguém que ela é positiva, que perdeu alguém para a criminalidade, que tem alguém encarcerado, alguém que morreu nesse ciclo de violência. Então a gente propôs, eu lembro até hoje, a gente recebeu um informe no celular dizendo da cannabis do padre, e eu falei, Fernando, vamos lá, que a gente tem que falar com ele que a gente não pode falar de maconha na periferia se a gente não falar da questão social. E aí a gente conversou, ele falou, então tá, propõe um debate. Nós fizemos um primeiro debate que estava na mesa ele, o professor Carlini e o Paulo Teixeira. Então o Move Rican nasceu nesse momento? Nesse momento. E aí, 2018. O Paulo Teixeira tinha acabado de apresentar um projeto de lei, que é de autoria dele mesmo. Ele ficou muito conhecido no 399, mas ele tem um projeto de lei que é 10549, que é de autoria dele, que fala não só do uso medicinal, mas como também da questão industrial e do uso social. Adulto, da regulamentação do uso adulto. Então, a gente propôs, ele falou, monta a primeira mesa e vamos. A gente fez um primeiro encontro, que foi maior do que eu imaginava, tinha umas 150 pessoas. Isso tudo dentro da paróquia. Dentro de uma igreja. No subsolo da paróquia São Francisco de Assis, Hermelino Matarazzo, que a gente ia dar aula lá, tinha 300 pessoas para assistir. Ela era uma coisa incrível. Ficava arrepiada de ver. E aí, então, a gente fez esse primeiro debate, depois a gente fez um segundo, que na verdade o professor Carlini ele já estava bem debilitado. Ele já estava ficando doente, e aí quem foi no segundo, apesar de no convite, o nome dele foi o Renato Fileve, no segundo convite. A gente fez mais uma mesa com
o Paulo, né? Um segundo encontro que estava o padre também, e aí outras pessoas do movimento da cannabis, desse movimento que era um pouco de bastidores, foram se juntando, né? Primeiro pessoal que se juntou foi o pessoal da Rede Reforma, e eles que foram chamando. Então, a Cidinha, a Renata, que na época era farmacêutica da Cultive, que hoje toca o Instituto Jurema, essas pessoas foram chamadas para fazer muita justiça, porque foi um movimento de muitas mãos, pelo pessoal da Reforma e a advogada Cecília Galício ali, que é quem toca aqui, que tá, acho que uma das pessoas da frente da Reforma aqui em São Paulo. A gente fez um terceiro encontro, e num quarto encontro foi tão denso e foi juntando gente, assim, né? Foi durante um semestre, cada vez tinha mais pessoas. Gente da igreja, porque ele era um padre progressista, então as pessoas estavam acostumadas ali com essa coisa pouco ortodoxa ali na igreja, né? Mas muita gente do movimento, então começou a vir gente de muito longe, nesses encontros mesmo, porque achava gente entusiasta e gente que entendi, que alguém falou que a cannabis era boa para alguma coisa. E aí, nesse último, acho que tinha umas 300 pessoas na igreja. Mas nesses encontros, quer dizer, qual que era o papel? Traz um pouco assim da realidade, além dos encontros, claro, o papel social, o papel político que o Mouvement Rican tem na regulamentação, tanto do político quanto do social, na vida dessas pessoas. Então, eu acho que porque eu fiz essa cronologia do curso para explicar que a gente precisava criar um movimento que englobasse todos esses seres, né? Nesse último curso, alguém falou na plateia, acho que isso devia virar um curso. Ele falou, monta um curso. Em uma semana já estava fazendo tudo começou com um movimento para depois derivar no curso. Primeiro a gente fez alguns debates lá na igreja, foi juntando gente. No último, alguém falou, é tanta coisa que vocês deviam fazer um curso. Ele falou, faz um curso. Em uma semana a gente montou, a gente se reuniu algumas vezes, aí que vieram todos esses movimentos, né, do primeira edição, que é a Cura, a Cultive, a CUCA, que é a Associação Cultural Canábica, a Rede Reforma, o Sebride. Então a gente juntou todo mundo, e aí o Mouvement Rican, ele vem dessa ideia de um movimento que unisse tudo isso, né? Eu acho que a gente lutou bastante nesses últimos anos, assim, inclusive para que as pessoas pudessem usar a identidade, que ele não tivesse um CNPJ, porque a ideia é que ele fosse essa coisa fluida, que pudesse dar respaldo de alguma forma e que fizesse essa luta pela política pública e pela popularização e democratização da informação. É óbvio que a gente faz uma certa guarda, né, do nome, porque a gente entende também que muita gente pode fazer um mau uso ali e fazer mal para todo um movimento de pessoas que genuinamente ali, pacientes, enfim, né, famílias que estão ali. Mas a ideia sempre foi essa, foi dar simplesmente uma cara para um movimento que luta pela democratização da informação, pela democratização do acesso, e que a gente tenha uma política pública que seja democrática e inclusiva. Então, por exemplo, a gente poderia dizer que as atividades do Mouvement Rican são desde organização, por exemplo, de marchas, ou engajamento, por exemplo, em discussões, né, sobre as legislações, ou o próprio curso do padre, que divulga, né, para milhares de pessoas informações científicas de grande relevância, né? Ou o próprio Canabinal fazendo a difusão, né? Então, dessas informações, essas atividades. E como que uma pessoa pode se ligar, pode se associar, ou enfim, se ela quiser participar desse movimento? Eu acho que através do próprio curso a gente vai criando essa rede, né? Mas é que ele é tão fluido que não tem exatamente isso, não tem alguém se associar. Ele é um movimento de pessoas que vão se juntando com um objetivo em comum. Então, acredito que todo mundo que escreveu essa história e que vai escrever ainda algum capítulo faz parte desse movimento, sem a gente precisar dar muitos nomes, assim, né? Tá. Mas quem tiver interesse em ajudar, eu acho que o caminho são as redes sociais mesmo, por enquanto, né? Tá. E como é que você enxerga o cenário político brasileiro quanto à regulamentação do uso, né, da cannabis sativa com fins medicinais? Hoje, assim, como que você enxerga esse cenário
né? E se você vê perspectiva futura, ou então se você quiser fazer uma recapitulação do histórico dessa regulação, conta um pouco para a gente, se você é otimista, conta um pouco da tua experiência em todo esse movimento aí, como é que você vislumbra o futuro, esse passado que vem vindo aí, sobre essas questões, como que você enxerga isso? Eu acho que a gente deu muitos passos. Se a gente pega esse histórico, que o meu é de 2017, mas a gente tem, né, desde 2014 aí pessoas fazendo essa luta, né? Posso citar a história da Ana Fischer, o pessoal ligado à PEP, à AMAME. Então você tem um movimento ali desde o professor Carline, que enfrentou anteriormente ainda isso, né? Então, eu acho que desse período que eu tenho contato até hoje, a gente caminhou muito. E antes a gente se deparava muito com a questão do preconceito, mas hoje eu penso que é uma barreira quase que superada. Que a gente está falando do uso medicinal. Porque a gente hoje tem na grande mídia, a gente tem canais especializados, foi abordado muitas vezes nesses jornais de massa. As pessoas dificilmente, mesmo que elas vejam com certo preconceito, a não ser que tenha um fundamento muito extremo, que tem a ver com religiosidade ou alguma coisa assim, a maioria das pessoas já ouviram falar do canabidiol, de uma criança que melhorou a epilepsia, um político, de um político, artista, do debate, de uma forma ou outra. Então, eu acho que a gente já caminhou, inclusive no que é pertinente à segurança pública, né? Hoje, eu acho que a gente se depara com uma barreira que é o interesse econômico, infelizmente. Tem pessoas que divergem de mim nessa minha visão, mas eu acho que tem mais a ver com o uso industrial em grande escala, porque uma regulamentação, com uma coisa que fosse muito abrangente, vai permitir que você tenha sem muito parâmetro, né, o cultivo. Critério. Então, eu acho que tem mais a ver, talvez, com isso, com a questão dos royalties, porque a gente sabe hoje que é um royalty, do que especificamente com a luta da farmácia. Tem muita gente que acredita que tem mais a ver, mas o montante que gira na questão industrial, quando a gente fala do cânhamo, do papel, do substitutivo do tecido e do plástico, é muito maior. Então, existe um interesse de um lobby para que o cultivo não seja liberado no Brasil. E aí isso, infelizmente, respinga na questão medicinal, né? Porque hoje só quem planta é com documentos de exceção no país, de uma maneira ou de outra, seja para estudo, seja associação, seja o que for, sempre são documentos jurídicos. A gente não tem uma regulamentação. A gente tem vários projetos de lei, a gente tem a gente tem leis que estão regulamentadas nos estados e nos municípios, que não resolvem. Se contradizem, né? E muitas vezes, inclusive, aumentam o custo do Estado, né? Vira medicamento de exceção. Como a gente não tem uma regulamentação via Anvisa no Brasil, muitos dos medicamentos, com raríssimas exceções, são os importados, Você quer dar um são exemplo? comprados. Acho que a gente tem 2 municípios que estão comprando de associação. O resto todos são ou da indústria que tem aqui no Brasil, né, que fornece para o SUS, ou são os importados, ou as pessoas judicializam o Estado. Então, a gente onera o SUS, que a gente já sabe que é precário, que você tem pacientes que têm a necessidade de medicamentos raros, super caros, sim, né, e poderia ser de outro jeito, porque a gente sabe que, de uma maneira adequada, com fiscalização,
com os procedimentos, geraria renda, geraria Claro. trabalho. A gente é um país com potencial agrícola, né? Até para produzir esse, desculpa te interromper, mas até para produzir esse medicamento nacional que você está dizendo, a matéria-prima vem de fora. Vem de fora. Porque nós não podemos cultivar, podemos é o cultivar. contrassenso. Exato. Quer dizer, como que eu vou ter um produto no Brasil se eu não posso cultivar a planta e esse produto vem da planta? Bom, então eu mando cultivar, a gente quase não tem terra aqui, né? vamos mandar plantar em outro lugar, traz e aí faz. Quer dizer, é esquisito, né? Aí como projeto de lei a gente tem vários, mas assim, para a gente falar do que resolveria o cenário nacional, a gente tem um projeto no Senado e um projeto na Câmara, que é o 399 que eu citei lá atrás, né? Ele passou em comissão e ele não foi colocado para votar, porque é um que tem a ver com esse histórico de demonização da planta e tal, que mexe com paixões. Então, ele vira uma disputa de narrativa política. Nos últimos anos, a gente teve essa questão de um governo que é um pouco mais conservador com relação a esses assuntos, e aí não andou nada. Então, a gente ainda teve a questão da pandemia, a gente teve a aprovação na comissão e o projeto está lá para ser colocado para votar o mérito do embargo lá na Câmara. No Senado também a gente não andou, a gente tem um movimento agora, novamente, né, no Senado, mas hoje o governo federal está disposto a discutir. Ministério da Saúde, no né? Ministério da Saúde, a Anvisa já se posicionou a favor, teve até um movimento agora das associações de pacientes. Um dos avanços, desculpa, das 399, não sei se todo mundo sabe, é que as universidades pudessem estudar as plantas, porque quem pode estudar de universidade no Brasil? 3 universidades só que entraram com o processo e pode estudar a planta. As outras pessoas que estudam, nós somos o campeão no mundo de estudos, é o CBD, é um fitocannabinoide, ou é um medicamento rico em CBD, né? Então, que é o canabidiol, mas a gente sabe que não é só o canabidiol. Isso. Então, a universidade ela precisaria estudar a planta como um ser, como um fitoterápico, assim como a espinheira santa lá. Poder fazer bancos de semente para ver as plantas que são mais adequadas ao nosso solo. Então, a 399, muita gente critique, mas ela é um avanço já só olhando para aí. Claro, tem outros também avanços, né? E isso está tudo parado. Está tudo paralisado. A gente tem esse movimento agora que vem do Ministério da Saúde. Sim. Também não é na velocidade que as pessoas acham que deveria ser. E por que você acha? Porque eu acho que a gente já tem um ano de um governo que propôs, montou uma comissão, né? A gente tem a cannabis tanto no conselhão lá, que eles chamam, como uma câmara técnica, mas a gente não avançou efetivamente. Tá. Eu entendo que mesmo que a gente tenha, como é uma coisa que cruza com a política de drogas, porque, na verdade, sempre o que criminaliza, seja um paciente, uma mãe, uma família, é a questão da política de drogas, né? Que ela não é nada específico, e aí vai muito da interpretação de quem faz ali a abordagem. Vai precisar de uma legislação. Então, mesmo que a gente faça esse movimento pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, né, é um assunto de saúde, mas em algum momento a gente vai ter que desmembrar isso da questão da política de drogas. Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho. Eu acho que poderia a questão da saúde, da Anvisa, do Ministério da Saúde, poderia ter andado mais exatamente para a gente forçar que esse debate venha. Mas a gente vê também que nas casas legislativas tem uma disputa muito grande ainda da polarização que acompanhou a política dos últimos anos, e aí não tem um interesse específico de colocar isso na pauta, nem de criar um debate público, né? Eu vejo que a grande mídia, de alguma forma, apoia, às vezes com direcionamento para a questão terapêutica ou de algumas patologias, mas existe um apoio. Então, a gente poderia aproveitar. O que não tem é esse interesse e que, como eu disse, é a minha interpretação individual, não é consenso, tem muito a ver com o interesse
financeiro ali disso. A gente sabe que é um royalty que vai substituir várias matérias-primas, e aí tem um jogo para que isso não seja regulamentado, que o cultivo não seja regulamentado para que fique na mão da indústria. E não é a indústria farmacêutica, né? É essa grande indústria aí que tem um interesse nas grandes plantações para ser essa matéria-prima, até porque é uma planta de um ciclo, por exemplo, né, como substitutivo do papel, de um ciclo muito mais rápido do que o eucalipto, sim, enfim. Agora, afinal, vamos responder a pergunta que a gente chamou as pessoas aqui para participar. É crime usar medicamento à base da cannabis? Quem pode usar, então? Todo mundo pode usar, né? Está acessível no SUS em várias cidades, em vários estados. O que precisa de ter receita médica, né? Inclusive preferencialmente para poder portar, porque é isso, ainda tem a questão da legislação de drogas. Nós estamos falando de óleos, de óvulos, né? Nós estamos falando especificamente de cigarro. É importante deixar isso claro, sim. Né? Um medicamento, né? Com várias formas, né? O creme, derivados, né? A base da cannabis. É importante ter receita, a não ser esses que são liberados pela Anvisa aí, que são, acho que tem alguns produtos alimentícios e cosméticos. Que acho que não são regulamentados. Já são regulamentados? Sim, eu acho que você tem 21 produtos, eu não sei se esse número está correto, mas você tem cerca de 21 produtos que estão liberados pela Anvisa, a maioria matéria-prima importada, mas são produtos que eles entendem que não tem nenhum psicoativo. Então, que já é uma bobagem. Assistam ao nosso episódio psicoativo. Isso. Porque às vezes vão ver que toda planta é psicoativa. Porque o conceito de psicoativo que se quer colocar hoje para as pessoas é um sinônimo de alucinógeno. Isso está errado. Né? Psicoativo é toda substância que estimula, deprime ou altera a percepção. E o CBD ou deprime, ou enfim, isso aí também é uma coisa que a gente tem que trazer essa informação. Por exemplo, você tem pomada de THC, se você passar a pomada, você não vai ter um barato, porque é a via que importa, né? Eu acho que esses produtos, por exemplo, não têm o THC, né? E são produtos dermatológicos, enfim, ou produtos alimentícios, que nos Estados Unidos, inclusive, é muito comum. Mas é isso, precisa medicamento à base de cannabis, precisa de receita médica. Eu acho que isso, inclusive, é o que vai diferenciar o usuário comum do paciente numa possível desdobramento policial, vamos dizer assim, ter a receita médica. E acho que é importante reforçar que, apesar de ser um fitoterápico, das pessoas fazerem, porque ela tem interação medicamentosa, algumas pessoas são mais sensíveis, é muito individualizado o tratamento, e que aí um profissional de saúde que possa fazer esse acompanhamento do que as outras pessoas, de qual é a alimentação, é mais adequado o tratamento, né? Nos últimos anos, assim, que eu venho acompanhando, muita gente acaba desistindo, inclusive, do tratamento, exatamente porque tem uma experiência ruim. Mas não é porque o medicamento é ruim ou porque o tratamento é ruim, foi orientado. É porque não foi orientado adequadamente. Então, eu acho que o caminho é esse, e o caminho é a gente fazer uma luta para que seja democratizado mesmo o acesso, que não seja só esse caro ou nesses documentos aí de exceção.